Durante o período em que a história de Balão e Balaque se passa, os israelitas estavam em um momento crucial em sua jornada. Após décadas de peregrinação no deserto, o povo de Israel estava finalmente às portas da terra prometida, aquela a quem Deus havia jurado a Abraão e seus descendentes. Esta terra localizada na região do Oriente Médio abrangia partes do que hoje chamamos de Israel-Palestina, Jordânia e alguns territórios adjacentes. Os israelitas saíram do Egito e cruzaram o deserto enfrentando vários desafios e inimigos ao longo do caminho. Neste ponto da história eles estavam acampados nas planícies de Moabe, uma área localizada a leste do rio Jordão, em frente à cidade de Jericó, que fazia parte da terra prometida. As planícies de Moabe eram uma vasta área fértil perfeita para iluminar uma grande multidão como a dos israelitas. Moabe, o reino vizinho, estava localizado na atual Jordânia e seus territórios se estendiam ao longo da margem oriental do Jordão. Moabe tinha uma relação complexa com Israel. Os moabitas eram descendentes de Ló, sobrinho de Abraão, enquanto os israelitas eram descendentes de Jacó, também conhecido como Israel. Apesar desta relação, as relações entre os dois povos eram muitas vezes conflitantes e marcadas pela desconfiança. O reino de Moabe ocupava uma posição estratégica controlando uma área que se estendia do vale de Larnon ao rio Zere, o que lhe conferia importância regional. A presença dos israelitas nas proximidades representava uma ameaça direta à segurança e à integridade territorial de Moabe, especialmente por causa das recentes vitórias militares que conquistaram contra povos vizinhos como os amorreus. Para Moabe, o impacto dessa proximidade foi profundo. Balaque, como rei de Moabe, desempenhou um papel essencial na defesa e preservação da integridade de seu reino. Seu reinado foi marcado por uma crescente preocupação com a segurança de Moabe, principalmente devido à ascensão dos israelitas e à sua presença na região. Os israelitas, que tinham acabado de emergir de décadas de marchas no deserto, estavam agora acampados nas planícies de Moabe e a sua presença massiva não escapando de Balaque com os seus números impressionantes e a sua recente vitória militar sobre os povos vizinhos. Os israelitas representavam uma ameaça real e tangível para Moabe. Balaque não podia ignorar o impacto potencial da força militar e da determinação dos israelitas sobre o seu reino. As vitórias israelitas contra os amorreus e outros povos vizinhos não só ostentavam o seu poderio militar, mas também pressagiavam uma confiança crescente que poderia traduzir-se em expansão territorial para Balaque. A ideia de que uma nação, por mais poderosa e crescente que fosse, Moabe poderia desafiar ou mesmo invadir, foi uma grande fonte de medo e ansiedade. A percepção de Balaque sobre a ameaça representada pelos israelitas fez dele uma estratégia para neutralizar este perigo iminente, ciente de que, além da força militar, a influência espiritual e as crenças religiosas desempenharam um papel fundamental nas culturas da época. Balaque convocou um profeta conhecido por sua capacidade de amaldiçoar exércitos e fazê-los perecer. Balão é uma figura fascinante em um fato de a narrativa bíblica ser um profeta não israelita cuja história é relatada principalmente no livro dos Nomes. Sua identidade e origem são essenciais para a compreensão do papel complexo que ele desempenhou na história de Israel como profeta, de origem mesopotâmica proveniente da cidade de Petor, localizada às margens do Eufrates. Esta região de Petor estava localizada na parte alta da Mesopotâmia, correspondendo hoje ao norte da Síria e ao sul da Turquia. Esta localização a colocava longe de Israel, em um ambiente culturalmente área distinta, mas estrategicamente localizada numa região conhecida pelas suas tradições proféticas. Balaão não era um profeta israelita, mas era conhecido e respeitado pelas suas capacidades proféticas e pela sua poder para invocar a influência divina sobre eventos e nações. A sua fama como profeta não israelita estendeu-se para além das fronteiras do seu próprio país. Ele foi reconhecido pela sua capacidade de amaldiçoar e abençoar os povos, e esta reputação de poder espiritual chamou a atenção do rei Balaque de Moabe, num contexto em que a eficácia das palavras de um profeta podia determinar o sucesso ou fracasso das campanhas militares e das decisões políticas. Balão destacou-se como uma figura de considerável influência. O papel de Balão na sociedade em que viveu era complexo. Como profeta, ele desempenhou um papel não apenas na orientação espiritual, mas também em assuntos políticos e militares em muitas culturas antigas, incluindo a cultura mesopotâmica. Os profetas e adivinhos desempenharam um papel crucial na tomada de decisões militares e políticas. Alianças baseando suas recomendações em visões e oráculos recebidos dos deuses. Balão, com sua reconhecida capacidade de transmitir mensagens divinas, foi consultado por Sol,
e líderes em busca de conselhos e intervenção sobrenatural. Sua capacidade de profetizar não se limitava a simples previsões, mas envolvia uma profunda compreensão das forças espirituais capazes de influenciar os acontecimentos na Terra. Isso fez dele uma figura de grande valor para aqueles que procuravam garantir o favor divino ou evitar desastres. No caso de Balaque, rei de Moabe, o chefe de Balaão, para amaldiçoar os israelitas, foi motivado pela crença de que um profeta com tal reputação poderia influenciar diretamente o resultado da situação que ameaçava seu reino. O relato bíblico revela que, embora Balaão fosse um profeta não israelita e sua função estivesse fortemente ligada às práticas e crenças de sua própria cultura, ele tinha um canal direto de comunicação com o Deus de Israel. O recrutamento de por Balaque foi uma tentativa a usar meios sobrenaturais para reverter a sorte dos israelitas. Balaque acreditava que se conseguisse obter uma maldição eficaz contra os israelitas poderia proteger o seu reino da invasão e garantir a segurança de Moabe. A decisão de Balaque reflete um profundo sentimento de insegurança e desespero, porque estava pronto a recorrer a todos os meios necessários para garantir a proteção do seu reino. Esta abordagem revela também a complexidade das motivações políticas e pessoais de um monarca em tempos de instabilidade e ameaça, mostrando como o medo e a insegurança pode levar a decisões radicais e estratégias desesperadas. Balaque enviou então uma delegação de líderes moabitas e midianitas para procurar Balaão, oferecendo-lhe uma grande recompensa pelos seus serviços. Esta delegação foi cuidadosamente escolhida para refletir a gravidade da situação e a importância da questão. Ao chegarem em Peor, eles encontraram Balaão e apresentaram-lhe a proposta de Balaque. A missão era clara: Balaão deveria usar suas habilidades proféticas para amaldiçoar os israelitas, a fim de enfraquecer e desestabilizar esta nação que Balaque via como uma ameaça crescente. A reação inicial de Balaão à proposta de Balaque foi cautelosa, consciente da sua própria reputação e da responsabilidade que esta missão implicava. Preferiu consultar Deus antes de dar uma resposta. Essa decisão sublinha um aspecto crucial da sua papel como profeta. Embora tivesse a reputação de ser capaz de lançar maldições, ele sempre se considerou submisso à vontade divina e buscou orientação direta do Senhor. Durante sua consulta com Deus, Balaão recebeu instruções claras e definitivas que Deus lhe revelou que ele não deveria maldizer que os israelitas. Por outro lado, Deus confirmou que os israelitas foram abençoados e qualquer tentativa de amaldiçoar seria em vão e contrária à sua vontade. A resposta divina foi firme e inequívoca, mostrando que quaisquer que fossem as intenções de Balaque ou do proposto recompensas, a bênção de Deus sobre Israel não poderia ser desfeita por palavras humanas. Balaão então transmitiu esta mensagem divina à delegação moabita e midianita e explicou-lhes que, embora Balaque o tivesse contratado para amaldiçoar Israel, ele não poderia fazê-lo porque Deus havia decretado que os israelitas seriam abençoados, que qualquer tentativa de maldição seria ineficaz. Esta resposta não apenas decepcionou os mensageiros de Balaque, mas também revelou a complexidade da relação entre a vontade divina e as ações humanas. Não estava pronto para desistir tão facilmente, o que levou a uma série de negociações adicionais e novas tentativas de persuasão. Este episódio ilustra a tensão entre os desejos humanos e a soberania divina, bem como a limitação das ações humanas diante do plano imutável de Deus. Balaão, apesar de sua posição e da oferta tentadora de Balaão, ele foi confrontado com a realidade de que a vontade de Deus teria precedência sobre qualquer intenção ou planejamento humano. A insistência de Balaão levou Balaão a consultar novos deuses, embora Deus já tivesse lhe dito para não amaldiçoar os israelitas. Pela promessa de recompensa e pela pressão de Balaque, decidiu ir ao encontro dos emissários. É neste contexto que ocorreu o famoso episódio com Anis de Balaão no caminho que Balaão cavalgou um burro para ir até Balaque. No caminho, a burra, desacostumada a se desviar de sua rota, viu um anjo do Senhor na estrada à sua frente. Este anjo, com espada na mão, bloqueou o avanço de Balaão. O burro, assustado com a visão do anjo, desviou-se à estrada e dirigiu-se para um campo. Irritado com este desvio, Balaão começou a bater no animal para trazê-lo de volta ao caminho. Após este primeiro incidente, o Ani encontrou um segundo obstáculo. O anjo agora estava em um lugar estreito sem possibilidade de escapar. Assustado, o burro pressionou-se contra uma parede, esmagando o pé de Balaão. Ele, cada vez mais furioso, finalmente bateu nela novamente. Durante um terceiro incidente, o burro se viu em uma passagem tão estreita que ela não conseguia avançar mais e ela se deitou no chão, recusando-se a se mover, apesar dos golpes do Balabe. Naquele momento, ocorreu um acontecimento extraordinário. Deus abriu a boca do burro e ela começou a conversar. Balaão, a Ani,
Perguntou a Balaão por que ele estava batendo nela e apontou que durante todo o tempo em que ela serviu ao profeta ela nunca havia desobedecido. Balaão surpreso respondeu a Anne e foi então que Deus abriu os olhos de Balaão para permitir que ele visse o anjo do Senhor que estava diante dele. O anjo repreendeu Baal dizendo-lhe que ele era seu próprio obstáculo e que sem a Anis ele teria sido morto. Este episódio é rico em símbolos e lições, revela a determinação de Deus em cumprir seus desígnios e a importância da obediência. O Ani, um animal normalmente sem rastros, é usado aqui para fazer Bala refletir sobre suas ações e suas motivações. A mensagem subjacente é que a vontade de Deus sempre vence e mesmo que Balaão tentasse se desviar disso, ele não poderia escapar do plano divino. A situação também mostra a ironia do fato de Balaão não reconhecer a intervenção divina enquanto um animal sem inteligência ou fala é um instrumento pelo qual Deus expressa sua vontade. Este episódio demonstra de uma forma poderosa a soberania de Deus e a importância de seguir suas instruções, independentemente de recompensas terrenas ou pressões externas. Ele nos lembra que mesmo que tentemos nos desviar do caminho traçado por Deus, sua vontade sempre prevalecerá. Quando Balaão finalmente se preparar para responder ao pedido de Balaque, o rei de Moabe estava ansioso e cheio de esperança de que sua estratégia de contratar um profeta respeitável resultaria na tão desejada maldição sobre os israelitas. Porém, a primeira profecia que Balaão proferiu surpreendeu profundamente Balaque e os líderes moabitas presentes no livro de Números capítulo 23 versículo 4 a 10. Encontramos o relato desta primeira profecia de Balaão, que seguiu as instruções de Balaque para ir a um lugar onde pudesse observar os israelitas e formular a maldição solicitada. Mas em vez de amaldiçoar Israel, Balaão entregou um oráculo que exaltava a nação de Israel e proclamou uma bênção sobre ela. Balaão começou seu discurso perguntando-se como ele poderia amaldiçoar aquilo que Deus não havia amaldiçoado e como ele poderia denunciando que o Senhor não havia denunciado. Ele observou o grande número de israelitas e a maneira como viviam separados de outros povos, reconhecendo a grandeza e a singularidade desta nação. Balaão enfatizou que os israelitas, longe de serem uma maldição, eram uma bênção. Ele afirmou que eles eram tão numerosos que seria impossível contar sequer uma parte deles e expressou um profundo desejo de morrer como um homem justo, afirmando que sua própria morte seria uma bênção se fosse semelhante à dos israelitas. Esta mensagem foi claramente uma exaltação do povo de Israel e uma reafirmação da bênção divina que repousava sobre eles. A reação de Balaque foi de intensa frustração e imensa surpresa. O rei, que pagou um preço considerável para obter a maldição dos israelitas, ficou surpreso ao descobrir que, em vez da maldição esperada, a profecia de Balaão era uma bênção clara a favor da nação que ele queria ver enfraquecida. Balaque expressou sua indignação perguntando vigorosamente a Balaão por que ele não havia cumprido o que havia prometido. Balaão tinha apostado na reputação de Balaão como profeta e esperava que ele pudesse manipular os acontecimentos a seu favor, mas Balaão, fiel à diretriz divina que havia recebido, manteve-se firme em sua mensagem de bênção. A surpresa e a frustração de Balaão foram ainda maiores, exacerbado pelo fato de Balaão não apenas ter falhado em amaldiçoar os israelitas, mas na verdade continuou a amaldiçoá-los. Exaltar ainda mais o rei de Moabe, que havia colocado todas as suas esperanças em um resultado específico, viu suas expectativas totalmente destruídas e se sentiu traído pela situação na tentativa de mudar o curso das coisas e talvez finalmente obter a maldição desejada. Balaque tentou uma nova abordagem que ele pensou que ao encontrar outro local e outra estratégia ele poderia finalmente obter a maldição contra os israelitas. Esta reação reflete tanto a profundidade do desespero e frustração de Balaque, mas também destaca o poder e a soberania de Deus que excede qualquer tentativa humana de influenciar o destino de Israel. Balaque levou Balaão a um novo local, o campo de Zofim, uma região elevada que oferecia uma visão diferente do acampamento israelita. Esta localização estratégica pretendia fornecer uma perspectiva mais restrita e focada, permitindo que Balaão visse apenas parte do acampamento, e não toda a multidão. A ideia era que ver uma porção menor do povo, Balaão poderia ser tentado a amaldiçoar Israel com base em uma impressão mais negativa desta mudança de local. Representou uma tentativa desesperada de Balaque de contornar o que ele considerava um obstáculo à influência direta e positiva de Deus sobre os israelitas. O rei de Moabe foi tão teimoso em sua busca que estava disposto a mudar o cenário, esperando assim que o fim de Balaão terminasse, pronunciando a maldição esperada. No entanto, quando Balaão pronunciou o segundo oráculo, a mensagem foi mais uma vez uma bênção e louvor para os israelitas, em vez de amaldiçoá-los.
Balaão continuou a exaltar a grandeza e a bênção que repousava sobre eles. Ele reiterou que, apesar de todas as tentativas de Balaque para encontrar uma falha, a verdade divina não poderia ser modificada. Balaão lembrou a singularidade de Israel e a proteção que Deus lhes concedeu, enfatizando que qualquer tentativa de amaldiçoar seria em vão porque o povo foi abençoado por Deus mesmo olhando do campo de Zofime onde a visão era mais limitada. A mensagem de Balaão permaneceu, a mesma vontade divina prevaleceu e a bênção de Deus sobre Israel foi inabalável. A persistência de Balaque em tentar para mudar a situação só trouxe novidades porque a profecia de Balaão apenas confirmou que os israelitas foram abençoados e que qualquer maldição seria ineficaz. O segundo oráculo de Balaão, portanto, não trouxe a mudança que Balaque esperava desesperadamente, mas reforçou ainda mais o fato de que a bênção divina sobre Israel era inegável, embora Balaão tenha pronunciado bênção sobre Israel durante suas profecias. Seu comportamento subsequente revela uma figura mais completa e traiçoeira, mesmo que Deus o tivesse usado para abençoar Israel em vez de amaldiçoá-los. Acabou desempenhando um papel crucial na queda do povo ao induzi-lo ao erro. Uma traição que teve consequências significativas para a nação israelita após os acontecimentos ligados às profecias. Balaão regressou à sua terra natal e, aparentemente, foi recompensado por Balaque apesar da ausência do maldição esperada. No entanto, a traição de Balaão não terminou aí. Em vez de se contentar com seu papel de profeta, ele se tornou um agente de sedução e engano. Balaque, embora não tenha obtido diretamente o que queria, encontrou uma maneira indireta para enfraquecer Israel seguindo o conselho traiçoeiro de Balaão. Este último sugeriu usar a sedução e a corrupção moral como uma estratégia para distrair os israelitas de sua devoção a Deus. O plano de Balaão foi habilmente implementado. Mulheres moabitas e midianitas foram enviadas para se misturarem com os israelitas enquanto eles acampavam nas planícies de Moabe perto do rio Jordão na região de Chitim. Essas mulheres tinham a missão de seduzir os homens israelitas e os conduziu a festividades e cultos dedicados aos deuses pagãos de Moabe e Midian. Essas festividades incluíam práticas idólatras e morais imortais totalmente contrárias aos ensinamentos de Deus que havia ordenado a Israel que permanecesse puro e fiel apenas a ele, que teve sucesso na sedução dos moabitas e as mulheres midianitas conseguiram não só atrair homens israelitas para estas festividades, mas também convencê-los a participar no culto dos deuses locais, em particular Baal-peor. Este deus cananeu foi associado a práticas de culto envolvendo comportamento imoral e rituais abomináveis. De acordo com a lei divina, os israelitas então começaram a cometer graves transgressões ao adorar Baal-peor. Ele violou diretamente os mandamentos de Deus e quebrou a aliança que havia estabelecido com eles. Esta ruptura não apenas dizia respeito à adoração, mas também representava um ataque ao seu relacionamento com Deus e uma profunda corrupção moral e espiritual. A reação de Deus foi imediata e, severamente indignado com a infidelidade de Israel, ele enviou uma praga devastadora para punir o povo. Esta praga causou muitas vítimas entre os israelitas e a situação parecia estar ficando fora de controle. O julgamento divino refletiu a importância que Deus atribuiu à aliança e à pureza moral. Neste contexto que o filho de Eleazar e neto do sumo sacerdote Arão se distinguiu pela sua ação corajosa enquanto os líderes de Israel tentavam enfrentando a calamidade. Um homem israelita trouxe desafiadoramente uma mulher midianita para sua tenda diante dos olhos de toda a comunidade. Este ato, realizado no meio de uma crise de arrependimento, foi um desafio aberto às leis de Deus e à santidade que ele exigia de seus povos. Este homem, Zimri, da tribo de Simeão, e a mulher midianita Cosbi, filha de um chefe midianita, cometeram uma transgressão flagrante e demonstraram total desrespeito pela gravidade da situação. Vendo esta provocação pública e esta evidente impiedade, foi tomado por um ardente zelo por Deus e pela santidade de Israel. Movido por uma justa indignação e um profundo respeito pela aliança divina, agarrou numa lança e seguiu os dois culpados até a tenda sem hesitação. Finé perfurou ambos com a lança, matando-os no pescoço. Este ato de violência simbólica foi uma manifestação do zelo de Finé pela pureza espiritual de Israel e sua determinação em erradicar o pecado que consumiu o povo. A intervenção de Finé foi imediata e eficaz. O seu gesto pôs fim à praga que assolava Israel e o julgamento divino foi suspenso. A coragem de Finé não só salvou o povo de novas perdas, mas também demonstrou que a santidade de Deus não pode ser ignorado ou desafiado sem consequências. Finé agiu no momento em que a liderança de Israel estava paralisada.
Incapaz de conter o caos e a rebelião espiritual que se instalou em resposta à intervenção zelosa de Finé, o Senhor declarou que Finé tinha sequestrado sua ira contra os israelitas e como recompensa Deus prometeu a ele e a seus descendentes uma aliança de paz e um sacerdócio perpétuo. Esta promessa divina confirmou o caráter de Finé como defensor da santidade de Deus e mostrou que ele estava disposto a agir para preservar a aliança, mesmo que isso exigisse medidas extremas. A história de Finé é um exemplo poderoso de como Zé pela santidade de Deus pode ter um profundo impacto em tempos de crise. Ele mostrou coragem no momento em que a nação estava consumida pela infidelidade e a sua intervenção não só restaurou a ordem, mas também reafirmou o compromisso de Israel com Deus que os libertou do Egito. Mesmo depois de os israelitas terem sido severamente punidos pela praga e a ação de acabar com a traição de Balaão não ter sido esquecida, o plano para corromper espiritualmente Israel sugerido por Balaão causou profundos danos à integridade do povo escolhido, levando à morte de mil israelitas e a um sério afastamento da aliança com Deus, razão pela qual Deus ordenou a Moisés que se vingasse dos midianitas pela corrupção que haviam causado com a ajuda de Balaão no número 31. Moisés recebeu instruções claras para enviar os israelitas em uma campanha militar contra os midianitas, não apenas para vingar os danos causados, mas também para purificar e proteger o povo e a terra de Israel das influências corruptas que se espalharam nesta campanha que visava eliminar a ameaça espiritual e moral, representada pelos midianitas, pondo assim fim ao ciclo de sedução e idolatria iniciado por Balaão durante esta campanha militar. Os israelitas atacaram e derrotaram os midianitas. Entre os mortos estava Balaão. Número 318 relata que eles mataram os reis de Mediã além dos outros mortos e viram que em Sur e Reba 5 reis de Mediã. Eles também mataram Balaão filho de. Apesar de tudo, a morte de Balaão é significativa porque, embora ele tivesse uma grande reputação como profeta, sua ganância e sua desobediência o levaram a aliando-se aos inimigos de Israel. Balaão não apenas traiu o povo de Deus, mas também rejeitou a lealdade ao próprio Deus que lhe deu visões e palavras de bênção para Israel. Escolhendo juntar-se aos moabitas e aos midianitas em seus esforços para alcançar espiritualmente destruir o povo de Deus, Balaão assinou sua própria sentença de morte. Sua morte simboliza o julgamento final de Deus contra aqueles que, mesmo com dons espirituais, escolhem a voz da ganância e da desobediência. Que Balaão poderia ter sido lembrado como um profeta fiel, mas em vez disso ele se tornou um símbolo de traição e corrupção. Sua história nos lembra que o abuso dos dons de Deus juntamente com o desejo de ganho terreno pode levar à destruição. A história de Balaão e Balaque é rica em lições espirituais e práticas. Aplicação para a vida cristã e a interpretação bíblica. O significado espiritual desta história vai muito além da simples narração de um profeta e um rei tentando amaldiçoar Israel. Ela revela princípios profundos na soberania de Deus, integridade espiritual, tentação e a luta entre a lealdade a Deus e o engano do mundo. Antes de tudo, esta história nos ensina sobre a soberania absoluta de Deus. Balaão, embora sendo um profeta que não fazia parte do povo de Israel, foi forçado a reconhecer que, independentemente de suas intenções ou as expectativas de Balaque, ele não poderia ir contra a vontade de Deus, não importando as recompensas substanciais oferecidas por Balaque ou sua insistência em obter uma maldição contra os israelitas. Deus decidiu abençoá-los e nenhuma força humana espiritual ou político não poderia mudar. Que esta lição nos lembra que os planos de Deus são inabaláveis e que mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor parecem desfavoráveis ou os inimigos tentam nos prejudicar, a vontade de Deus sempre prevalecerá. Ele protege aqueles que abençoa e nenhum poder terreno pode se opor à sua palavra. Um aspecto importante desta história é a importância da integridade espiritual. Balaão é um exemplo de homem com acesso à palavra de Deus, mas cujo coração foi corrompido pela ganância e tentação do lucro, embora tenha pronunciado bênção sobre Israel. O relato mostra então que Balaão acabou traindo o povo ao sugerir que os moabitas usassem a sedução para desviar os israelitas de sua lealdade a Deus. Isso serve como um alerta a todos os cristãos sobre o perigo de transigir a verdade de Deus em troca de ganho pessoal ou recompensa material. Muitas vezes a tentação de seguir o caminho mais fácil em vez da fidelidade a Deus pode parecer atraente, mas as consequências podem ser devastadoras. A história de Balaão nos desafia a examinar os nossos próprios motivos e garantir que as nossas ações estão em total conformidade com a vontade de Deus, sem serem influenciadas pelo desejo de recompensa temporária. A aplicação prática desta história para a vida cristã também está enraizada na forma como Balaão enfrentou a sua própria teimosia.
e desobediência. O episódio da Anne falando com Balaão é um exemplo claro de como Deus pode usar os meios mais prováveis para nos corrigir e nos mostrar o caminho certo. Às vezes estamos tão focados em nossas próprias vontades e desejos que ficamos cegos aos sinais que Deus coloca diante de nós. A intervenção do Anis de Balaão nos ensina a importância de prestar atenção às correções e advertências que Deus nos envia, seja através das circunstâncias das pessoas ou mesmo eventos inesperados. Quando Deus nos guia, Ele irá use o que for necessário para nos manter no caminho certo e cabe a nós ouvir e responder com humildade. Além disso, esta história nos ensina sobre as consequências da desobediência e do pecado quando os israelitas cederam ao engano das mulheres moabitas e medianitas. Elas não apenas desobedeceram a Deus, mas também se desviaram da aliança que Ele havia estabelecido com elas, o que resultou em punição severa. Isso nos lembra que, como cristãos, somos chamados a viver na santidade e na fidelidade. A sedução do pecado pode ser atraente e parece inofensivo a princípio, mas sempre terá consequências espirituais e morais. Devemos estar vigilantes e proteger nossos corações contra influências que tentam nos afastar de nossa devoção a Deus. Em termos de aplicação, este relato bíblico também destaca a importância de confiar plenamente nas promessas de Deus. Israel era o povo escolhido de Deus e sua promessa de abençoá-los e conduzi-los à terra prometida estava sendo cumprida mesmo diante das adversidades e tentações. Para os cristãos, isso gera confiança de que quando Deus promete algo, que Ele é fiel para cumprir. Não importa os obstáculos ou desafios que enfrentemos, a fidelidade de Deus permanece constante e suas promessas permanecem firmes. O plano de Deus para nós excede toda oposição e sua bênção não pode ser desfeito por